Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando mais uma aula aberta aqui com o professor Mauro, que é esse que vos fala. Muito obrigado por essa oportunidade. O tema da aula aberta de hoje é administração de imóveis. Irei discorrer sobre esse assunto nos próximos 45, 50 minutos aproximadamente. Como todos já me conhecem, eu sou o professor Mauro. Minha formação é administração de empresas. Tem uma pós-graduação em negócio imobiliário, business real estate, que é de negócios imobiliários. Tenho também uma pós-graduação em docência do ensino superior. Já fui professor também do curso de gestão imobiliária da Faculdade FAFIU de São Paulo. Também sou professor da Escola CETEPAR e da Rede C Negócios Imobiliários. Sou corretor de imóveis, técnico em transações imobiliárias, sou perito avaliador e avaliador judicial também, além de atuar na regularização de imóveis. Sou especialista em lei de zoneamento urbano, de uso e ocupação do solo, e também na área de relacionamento e também implantação de imobiliários, também implantação de marketing digital para imobiliárias. Dito isso, as minhas qualificações: sou diretor da Escola CETEPAR, representante da Escola Filadélfia, sou representante da Escola FAEC, da Faculdade FAEC, também sou representante do Instituto Monitor, e a Escola CETEPAR ela é hoje uma central de matrículas para quem quer aí atingir um bom nível de intelectualidade profissional, comercial e técnico em várias áreas do saber. Especificamente, a área que eu mais atuo é na área do mercado imobiliário, já que essa é a minha formação também, juntamente com a formação de seguros. Eu tenho uma corretora de seguros também. O tema que foi proposto hoje é o tema de administração de imóveis. O tema de uma administradora de imóveis ou uma imobiliária que trabalha com a administração de imóveis é uma gestão um pouco mais complicada em relação a imobiliárias que trabalham somente com vendas de imóveis. Normalmente, as imobiliárias que são também administradoras, que trabalham com locação e administração de imóveis, normalmente essas pessoas elas têm uma expertise intelectual no ramo da administração um pouco mais aguçada em relação a quem trabalha só com venda. Por quê? Porque a gestão de um imóvel tem hora para começar e não tem hora para acabar. Do imóvel para locação. Já a gestão de compra e venda tem hora para começar e tem hora para acabar. Quando você entra em uma administração de business, de negócio imobiliário, você, como corretor, como administrador, precisa ter em sua volta vários profissionais durante toda a gestão de um imóvel. Antigamente, há muitos anos atrás, as imobiliárias como um todo tinham todos esses agentes auxiliares da administração do imóvel no mesmo lugar, no mesmo recinto, na mesma imobiliária. Hoje já não é mais assim. Hoje as imobiliárias terceirizaram vários desses agentes que compõem a gestão administrativa de imóveis, no quesito locação e administração de imóveis. Aquelas pessoas que se aventuram em trabalhar na administração de imóveis precisam ter algumas características. Algumas características. Uma delas tem que ter um nível superior, principalmente na área de gestão comercial, gestão técnica, administração, economia, contabilidade, direito. Por quê? Porque a gestão administrativa de um imóvel está diretamente relacionado à arte do direito, à arte da contabilidade,
a arte do marketing e a arte do investimento na esfera da economia. Quando uma pessoa tem um patrimônio e já tem um segundo patrimônio e ela quer fazer esse segundo patrimônio gerar lucro para ela, ela pode ela mesma administrar. Porém, a grande maioria das pessoas, quando tem essa experiência de administrar o seu próprio imóvel, tem muita dor de cabeça e não consegue fazer outra coisa. Então, é comum famílias que têm imóveis administrar os seus próprios imóveis, onde eles trabalham com isso efetivamente e ganham os seus salários do próprio negócio deles, é claro. Mas se alguém tem 1, 2, 3 imóveis e quer fazer dinheiro dele, mas tem uma profissão também, não tem tempo para administrar o imóvel. Esse perfil coloca em uma imobiliária com expertise de administração de imóveis. E é nessa linha que vamos conversar. Quais são algumas das características que levam uma pessoa a deixar o imóvel em uma administradora, em uma imobiliária, para administrar esse imóvel? Tanto na preservação do imóvel enquanto físico, tanto no lucro que esse imóvel pode gerar, tanto na proteção de possíveis problemas jurídicos, resultado dessa terceirização da administração, como também no quesito divulgação, publicidade do seu imóvel, e uma quinta, que é a escolha qualificada de quem vai locar o imóvel. A qualidade do inquilino, a solidez financeira e credibilidade no mercado desse inquilino, para que o proprietário não fique sem receber o seu aluguel. Temos proprietários que vivem de aluguel, temos proprietários que são investidores, tem muitos imóveis locados, mas a grande maioria dos donos de imóveis, de cada 100 imóveis, 70 imóveis são de pessoas que têm somente um segundo imóvel e usam esse dinheiro do aluguel para sua subsistência, na faixa de 2, 3, 4 mil reais. Então, notem que a grande maioria dos imóveis que estão locados não são de gente milionárias. São de pessoas que lutaram uma vida inteira para ter uma segunda renda além do seu parco salário. Não são ricas pessoas. Muitas pessoas confundem. Quem tem um imóvel, 2 são ricos, melhor. Não são. Por isso que tanto o governo e a legislação olha também para o proprietário, também. Mas, nessa queda de braço entre proteger o proprietário e o consumidor, o inquilino, sempre o proprietário sai prejudicado. E o inquilino sai sempre beneficiado. Por quê? Porque ele é um consumidor. E como ele é um consumidor, ele é amparado pela própria lei do consumidor e também pela lei do inquilinato. Deixa eu ver aqui, tinha gente espera, acho que está aqui. Só um minutinho. Pronto, aqui tinha 2 pessoas na espera ali, acho que deu certo agora. Bem, então a lei do inquilinato, ela protege muito o inquilino e muitas vezes penaliza o proprietário. Isso é algo, ao meu ver, errado. Mas sabemos que, num país como o nosso, quem tem poder leva sempre a vantagem, né? Quem tem mais dinheiro leva sempre a vantagem. Então, em relação ao inquilino e a um proprietário, sempre o proprietário vai ser o mais poderoso. E é aí que o Estado entra em defesa dos menos afortunados, nesse caso, o inquilino, ok?
Então, vamos lá. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet e eu separei alguns slides para passar para vocês que dão uma ideia de quais informações que você quer trabalhar com a administração de imóveis precisa ter, ou qual a visão que você vai ter como um administrador de imóveis. E vocês verão que é algo muito simples, muito tranquilo, não tem muito problema você ser um administrador. O problema está na captação do imóvel para você administrar de forma errada. O problema está na avaliação do imóvel que você vai administrar errada. Na escolha do inquilino que vai alocar o imóvel que você administra errado. Na análise documental errado de quem vai requisitar o imóvel para alugar. Então, a arte de administrar é muito simples e é muito tranquila. E os problemas que existem, de 0 a 10, eu tenho ali 90% dos problemas que tem com locação ou administração, foi com toda certeza uma incompetência, uma negligência, ou por parte do corretor, da administradora, do administrador, ou do próprio proprietário que omitiu informações. Daí vem aquela máxima, né? Sede puro como a pomba e esperto como a serpente. Ou seja, quando você oferta o imóvel para locação, é tudo maravilhoso, marketing bonito, fotos, vídeo. Mas quando vai fazer a locação, você tem que trazer tudo para a realidade. Tudo preto no branco, transparente, né? Já tivemos aqui uma aula sobre contratos imobiliários e umas características de um contrato bem feito, não é mesmo? Então, o slide que eu vou apresentar para vocês são slides simples, já coloquei para vocês ali, já está com vocês ali no chat para vocês verem. Eu vou espelhar a tela aqui e vamos conversar um pouco sobre isso. Ao final, alguém pode ficar à vontade e tal. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que quem tem a petulância de querer administrar imóveis precisa se guardar de alguns detalhes. Precisa ter conhecimento jurídico da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato. Precisa ler essa lei 2, 3, 4, 10 vezes. Precisa ler o Código Civil, precisa ler o Código de Defesa do Consumidor referente à locação de imóveis. Precisa estudar, de fato, essas leis e esses itens que estão no Defesa do Consumidor e no Código Civil. Precisa. Segundo, a pessoa tem que ter pelo menos uma estrutura física para atender clientes. Essa pessoa precisa ter uma reserva em dinheiro para se manter por um bom tempo, porque a comissão pela administração, ou melhor, os honorários pela administração do imóvel é pouco, é pouca, não é grande. Porque a percentagem que vai de 8 a 10, 12%, isso você resolve. Ela é baseada no valor do aluguel mensal. Então, 10% sobre R$ 1.000 é só R$ 100. 10% sobre o aluguel de 3, 4 mil é R$ 400, é pouco. Então, como você vai começar nessa área, você tem que ter a ideia de que você tem que ter escala, quantidade. Você tem que ter 100, 200, 300, 400 imóveis você administrando. E como são imóveis com valores pequenos de gestão
E cada imóvel tem a gestão do aluguel, do IPTU, do seguro, de outros impostos, condomínio, luz, água, multas, problemas, reparos, reclamações. Você precisa ter um staff, uma equipe para te ajudar a administrar isso tudo. Pelo menos 1, 2, 3 assistentes administrativos. E mais algumas empresas terceirizadas. E também você precisa ter um conhecimento jurídico da alocação, de administração. Isso não tira a exigência que eu falo para você, tem que ter um contrato com o escritório de advocacia, porque você vai precisar com toda certeza. Os cálculos, a administração financeira de uma locação são valores pequenos, você ganha pouco, mas de muito. Então você precisa ter escala. Ah, vou começar a administrar. Se você tem menos que 100, 200 imóveis, tu vai estar pagando para trabalhar. É um investimento bom, mas você não pode parar de crescer. Cada vez mais imóveis alugando, alugando, alugando. E para alugar imóveis, você tem que captar bons imóveis, com uma boa vistoria, com uma boa avaliação, em boas regiões de alta procura. E você tem que ter um bom esquema de divulgação digital, de divulgação de fotos, um software de sistema administrativo, um software, você tem que ter um software de gestão administrativa, você precisa ter um bom fotógrafo, uma boa empresa de vistoria digitalizada. Então, vocês notem que você, como administrador de uma imobiliária que vai trabalhar com a administração, você precisa ter tentáculos de expertise comercial e técnica, principalmente. Então, por isso que eu falo, de cada 10, cada 100 alunos que eu faço matrícula, 2 ou 3 vão trabalhar com administração. Porque só se eu mesmo aconselho, inclusive, só vá trabalhar com administração de imóveis quando você tiver dinheiro para se manter por 1 ano, sem precisar de dinheiro. 1 ano. Minha despesa mensal é 15 mil reais. Então, você tem lá 160 mil guardado para investir na tua imobiliária. E se você não ganhar dinheiro em 1 ano, você não perde o sono. Tá? Poxa, então nunca vou entrar. Então nunca entra. Porque é para você entrar para ter problema, trabalhe só com vendas. Você pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses para vender o imóvel. Mas entra para você 30, 40, 50 pau de comissão. E aí você fala, nasci para isso, muda até o jeitão de andar. E aí o bolso está cheio. E aí você pega uma parte e guarda para gerar riqueza para a tua vida, e a outra você reinveste. Em 1 ano você vendeu 6, 7 imóveis, já está com 100, 200 pau guardado. Aí você pode se meter com administração de imóveis. A não ser que você conseguiu alguns imóveis já de alto valor agregado, barracão de 30 mil reais, imóveis de 7, 8 mil reais, que você vai cobrar 10, 12% ao mês. Aí é diferente. Aí você tem receita já para você se autogerir, com muita responsabilidade. A maioria das administradoras recebem ela tudo. Fazem os relatórios, mandam para os proprietários e fazem o depósito da parte do proprietário na conta do proprietário todo dia 5 ou dia 10 ou dia 20. Ela mesma recebe tudo do inquilino, administra, tira a sua parte e repassa. E muitos imobiliários recebem no dia 5 e repassam no dia 20, que é a gestão administrativa. Então, é um controle financeiro muito delicado que exige muita tranquilidade financeira, senão fazem cagada. Eu canso de ver gente que está devendo para proprietário em que
enrolando porque usou o dinheiro para outra finalidade. E aí está com uma trolha tamanho de um elefante para resolver. Isso também acontece quando você trabalha com vendas. Pega um sinal de negócio que não deveria pegar, o sinal de negócio, tá? E aí usa o dinheiro para outra coisa e aí tem algum problema. São até denunciados por 171, por a apropriação indébita, etc. Então, vamos agora à administração de imóveis propriamente dita. Eu vou espelhar aqui na tela, e quero ver, e quero que vocês me digam se vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o meu PowerPoint aqui, por gentileza? Alguém pode falar? Sim, professor, estamos vendo. Tá bom, obrigado, querida. Vamos lá, então. Coloquei aqui em tela alta para vocês verem. Está no cantinho aqui. Então, vamos lá. Por que eu coloquei aqui projeto digital? Porque 99% dos negócios imobiliários estão hoje na internet, na web, no Facebook, no Instagram, sabe, nos e-mails, estão na esfera digital, tá? Temos muitas imobiliárias que nem têm mais unidade física, é tudo digital hoje em dia, tá? Então, todo mundo que vai trabalhar com o mercado imobiliário tem que ter um projeto digital, de marketing digital. Muito bem. Então, estamos começando aqui a nossa administração. Muito bem, vamos lá. Veja quais são as principais atividades de uma administração imobiliária. Vamos lá. Primeiro, o proprietário, o dono da imobiliária, tem que saber orientar o seu cliente que vai receber os aluguéis de como investir bem o seu dinheiro na locação, para que ele também ganhe dinheiro, fique rico e possa comprar um outro imóvel e assim investir cada vez mais. Então você, como dono do imóvel, você tem que saber como aconselhar o dono do imóvel a aplicar o dinheiro que ele vai ganhar, tá? Você está preparado para isso? Você tem que saber administrar a carteira de aluguéis. O que é uma carteira de aluguéis? Você tem 50 imóveis. 50, cada um tem um aluguel diferente, tem um IPTU diferente, tem uma luz diferente, tem uma água diferente, tem um condomínio. Você administra tudo isso. Essa união de 50 tipos de imóveis no seu computador, no seu sistema de administração, chama-se carteira de aluguéis. Qual é a minha carteira de aluguel hoje? É 50 mil reais. Essa é a minha carteira, 50 mil reais, que eu ganho de comissão, tá? Da minha carteira de aluguéis. Então, quem vai entrar nesse mercado tem que ter essa meta. Eu tenho que ter uma carteira de aluguel. Não tem que ter 5, 10, 12, eu tenho que ter no mínimo 50, 100 imóveis administrando para que eu tenha uma carteira rentável para mim, de dinheiro para mim, tá? A avaliação do valor do aluguel de acordo com o mercado. Acabei de falar ali atrás. Ou seja, um imóvel bem avaliado, ele aluga rápido, muito rápido. E esse imóvel, para ser bem avaliado, geralmente as empresas de administração que trabalham com carteira de locação terceirizam essa avaliação para empresas que fazem vistoria e avaliações. Tá? Umas poucas, quem faz a avaliação é os próprios corretores. Então, vocês têm que ter o esquema de avaliar o imóvel muito bem avaliado no quesito aluguel. Para quê? Para que haja cliente com capacidade de pagamento, né? Seleção criteriosa de dos inquilinos, com análise de documentação e garantias. Já tivemos aqui uma aula sobre garantias, né? Quais são os tipos de garantias? Lá, lembra do fiador, coisa do passado? Depois, título de capitalização, depois nota bancária, depois está lá o depósito bancário, depois cartão de crédito recorrente, seguro fiança. Agora tem até aí
avalista, a Credipago, que usa o cartão de crédito para liberar a tua locação em 15, 20 minutos. Esse é o marketing dele, inclusive. Então, vocês, administradores de imóveis, ou fazem essa análise, tá? Ou vocês terceirizam essa análise para empresas especializadas que vão analisar o crédito dessas pessoas e vão dizer pode alugar ou não pode alugar, ok? Se alguém tiver dúvida aí, pode me chamar e a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. Uma imobiliária possui pessoas capacitadas para determinar o preço certo de imóvel. Quando não tem, ela terceiriza para a empresa, para fazer uma avaliação. Essa avaliação de imóveis, para quem fez o curso já comigo de avaliação de imóveis, de perito avaliador, já sabe como avaliar, tanto para venda, como para locação, ou para permuta, ou para arrendamento, já sabe. Mas avaliar o imóvel para locação, tudo depende da região, do tamanho, a idade do imóvel, como é o piso, como é o teto, como é o pé direito, se tem garagem, se não tem, com qual material são as janelas, qual é o andar, se o muro é alto, se o bairro é seguro, se está numa região ermo, ou está numa região de muito movimento. Então, toda imobiliária ou tem alguém já para fazer essa avaliação com competência, ou terceiriza isso para a empresa de vistoria e de análise de crédito também, ok? Para atender adequadamente aquelas pessoas que vão visitar o imóvel e que elas saiam de lá com uma boa impressão do imóvel, é necessário alguns cuidados que você, administrador, em parceria com o proprietário, precisam ter. Cuidar do imóvel, deixar pintadinho, bonitinho, arrumadinho. É comum vocês entrarem em sites e você vê fotos aonde estão lá papel higiênico, cesto de lixo aberto, toalha jogada, cama desarrumada, cozinha com copo, casca de banana, imóvel para alocar. Ou seja, o imóvel até pode ser bom, mas a primeira impressão é a que fica e a propaganda é a alma do negócio. Você perde o negócio, acha que é mercado, não é incompetência do teu corretor ou de você como proprietário ou de você como administrador, ok? Então, vocês têm que se preocupar em deixar o imóvel bonito para, afinal de contas, tá? As pessoas que vão querer locar esse imóvel querem mudar já, não querem se preocupar em fazer nada. Querem realizar já o seu sonho de morar naquela casa, naquele apartamento. Então tem que estar pronto para a mudança. Uma coisa que me deixa muito irritado, mas muito irritado, é que ainda tem proprietários de imóveis que na cozinha não tem nada. Olha que imbecilidade. Imbecilidade. Não tem nem pia, não tem nem armário, não tem nada, só aquele cano lá na parede. É o tipo de imóvel que vai ter cliente com esse tipo de qualidade também que aceita isso. Ou seja, vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Porque alguém que aceita comprar uma pia para colocar na coisa que não tem, com todo respeito, já vai para lá meio de mau humor. Então, cuidado, né? Nós estamos na era da praticidade. Todos os imóveis para casa deveriam ter pelo menos armário embutido, pelo menos armário embutido. E pelo menos já armário na cozinha, pia na cozinha, pelo menos isso. É o mínimo a ser feito, tá? Então, fazer uma divulgação para administrar seu imóvel com eficiência, com zelo, com esmero, com cuidado. Uma das partes mais importantes daqueles que administram imóveis, seja proprietário ou imobiliário, é o planejamento para você receber quem vai ver o teu imóvel para alugar, né? Então tem que tomar um cuidado, cara, tem que preparar o imóvel, né?
preparar o que você vai falar para aquela pessoa que vai lá visitar, né? Para isso, você deve planejar um bom período de visitas, um horário de visitas, tá? Uma visita bem feita, completa, com tempo, na grande maioria das vezes, ajuda você a alocar o imóvel com clientes mais responsáveis. Durante essa visita, lembre de mostrar cada espaço do imóvel detalhadamente, principalmente a parte da ventilação, tá? E da iluminação, do piso e do teto, e das instalações elétricas, da hidráulica, tá? Do cheiro do imóvel. Isso é muito importante. Por isso que, quando um proprietário mostra um imóvel sozinho, geralmente ele explica tudo muito. Ó, um proprietário receptivo e educado e que dedique um tempo para responder todas as perguntas da parte interessada tem maior probabilidade de concluir uma boa negociação. Tá? Eu já fui mostrar imóveis onde o proprietário estava junto. E ele mostrou imóvel 1000 vezes melhor que eu faria. O cliente saiu dali com uma boa impressão desse proprietário e vice-versa. Conclusão: imóvel locado sem nenhum problema. Agora, um detalhe um pouquinho mais aqui, mais complicado, né? Acertar as adversidades normais de uma locação. Eu discordo desse item, discordo, porque eu acho que não precisa ter adversidades no momento de uma locação entre proprietária imobiliária e pretenso inquilino, porque aí eu já prefiro nem alugar para essa pessoa. Tá? Se deu problema quando está entrando, imagine durante e imagine na saída como é que vai ser o negócio. Assim, muita dor de cabeça. Mas vamos lá. A gestão eficaz do seu imóvel requer fé, tempo e paciência para resolver problemas comuns que possam surgir durante uma locação. Se é durante a locação, já está alocado, não tem o que fazer, você tem que administrar, cara. Mas se você pode evitar problemas antes de alocar, melhor ainda. É comum que os imóveis apresentem alguns problemas que possam necessitar de reparos. Isso acontece, inclusive, na vistoria de entrada, antes da locação. Sem ter assinado o termo de vistoria de entrada e de entrega das chaves, o contrato não vai a cabo, mesmo se assinado. Porque no contrato é dito que parte integrante é a vistoria a ser feita em data tal. É como se fosse uma cláusula resolutiva até. Tá? Além disso, pode surgir conflitos. Agora vamos lá para o meio do contrato, como atraso no pagamento do aluguel, divergência sobre reparos e outras questões que possam surgir durante o processo de contratação. Ora, se não houve um acerto de valores verbalmente, se não houve um acerto de reparos durante a vistoria, tá? Que o corretor, o administrador já sabia que tinha que fazer, já é um negócio mal feito. Ou seja, o administrador não está tratando a coisa com a devida vênia, com o devido respeito às partes. Volto a falar. Se você é corretor do proprietário que está alugando, a tua ação de ética, de falar todos os problemas que podem acontecer, tem que ser para aquele seu cliente ou proprietário e também para o pretenso inquilino. Assim diz o Código Civil. A solução de problemas pode consumir bastante tempo do proprietário. Claro, porque você, como administrador, você não tem poder para resolver alguma coisa. Você não tem poder para liberar um serviço, ou aprovar uma reforma, ou uma concessão, ou uma outra benesse. Você precisa comunicar ao proprietário para isso. E, às vezes, o proprietário fica meio chateado, não gosta. Daí vem o que eu falei para vocês na última aula, que o corretor de imóveis tem que ser apaziguador. Foi um dos itens da minha última aula. Apaziguador. Lembra? O corretor tem que ser apaziguador, por quê? Porque ele vai tratar com compradores e vendedores, proprietários e inquilinos, e cada um acha que tem razão quando existe uma
demanda de divergência de opiniões. A má gestão dos imóveis para aluguel pode gerar custos e estresse desnecessário. E é recomendado que você avalie se o aluguel por conta própria é uma boa opção, se você for administrar sozinho. Aqui vem já aquela ideia que não vale a pena você administrar sozinho o seu imóvel. Você precisa colocar num profissional, com um corretor de imóvel, numa imobiliária que trabalhe com administração. Por quê? Porque esse profissional, essa administradora, tem já os agentes periféricos que vão atuar quando precisa. Fazer um conserto, ele tem empresa que faz isso, um problema jurídico, ele tem advogado, tributação, tem contador que sabe tudo. Então, aparecem adversidades no início, no meio e no fim, principalmente no meio e no fim. No início da locação é tudo às mil maravilhas. Ninguém nem lê contrato, assina a máxima boa-fé, para ter uma ideia. E os problemas começam depois que está feita a locação, contrato para 36 meses residencial, né, ou 12 meses comercial, e assim vai. Então, muito cuidado e sejam apaziguadores quando forem administrar imóveis. E, lógico, temos que ter um contrato de locação de imóveis, tá? Nós já tivemos uma aula sobre contratos, vimos que todo contrato, para ter validade jurídica, ele tem que ser baseado em cláusulas não leoninas, um contrato que tenha um nível não é propriedade agora, esqueci, de razoabilidade jurídica, tá? Isso é o que um contrato ele é da máxima boa-fé, ele é oneroso e ele é bilateral. As três características de um contrato, inclusive de um aluguel. O contrato de aluguel, inclusive, tem também os aditivos já de cara, já, que são os aditivos de vistoria inicial, que vai compor o contrato. Sem essa vistoria inicial, esse contrato não vai a cabo, porque tem cláusula nele, como se fosse uma causa resolutiva até, ok? O contrato de locação é importante para garantir os direitos e deveres das empresas interessadas na locação, o locador e o locatário, todos têm direitos e deveres. Para que o documento seja devidamente elaborado, é necessário cumprir as leis de qual lei? A lei do inquilinato, 8.245 de 91. Ali vai tudo: prazo, valor, tipo de reajuste, onde é o imóvel, para que o imóvel se destina, o que pode fazer, o que não pode fazer, se o cliente é obrigado a pagar taxas ou não, o que é de responsabilidade do proprietário em termos de taxas, impostos. Nesse contrato vai tudo lá que precisa saber para vocês assinarem esse contrato. Volto a falar, tem que ter os ativos das vistorias iniciais. De um modo geral, a garantia cobre um certo período, fora 3 meses, né, é só de caução. Em relação à garantia, o inquilino, logicamente que ele vai pagar algumas taxas que é luz, água, o próprio condomínio, o próprio IPTU, o IPTU é questionável, tá? Um dia eu vou criar uma tese sobre isso. Eu acho que o IPTU tinha que ser pago pelo proprietário, tá? Mas é dado para o inquilino pagar também, infelizmente, tá? Mas é a realidade e é legal. É legal, né? Talvez porque muitos juristas e deputados têm muitos imóveis locados também. Essa que é a pura verdade. Em relação às garantias, já falamos aqui quais são as garantias. Nesse contrato de locação, lá está ou fiador, ou cartão de crédito, ou depósito já de 12, 13 aluguéis, ou também um valor de caução, 3 meses de aluguel. Esse valor de caução, entre aspas, ele é para possíveis reformas no imóvel depois da entrega, tá? Sabemos que não é para isso, porque lá para frente vão se quebrar tudo, mas é para isso, a caução. E imóveis que têm uma caução já não pode ter um fiador, tá? Tivemos uma aula sobre isso que falamos que
Quando um imóvel não tem uma garantia real de pagamento, a lei permite a desocupação do imóvel rapidamente pelo poder jurídico, que vai de 30 dias a 6 meses. Quando há uma garantia real no imóvel, às vezes demora até 12, 13, 14, 24 meses para tirar uma pessoa. Então, há advogados, há juristas que aconselham que você alugue o teu imóvel sem fiador, sem garantias, porque se o cara não pagar, você só cobra 3 meses de aluguel, que é a caução para cuidar do imóvel quando você sair do imóvel, de possíveis problemas que você pintura, etc. Tá? O que na realidade é meio fantasioso isso aí, ok? Então, fazer um contrato de aluguel faz parte da administração de um bom imóvel, tá? Para fazer esse contrato, você precisa ter um apoio jurídico também de advogado. Lógico, fez o primeiro, o segundo, depois você faz sozinho, que é uma história. Mas sempre é bom ter uma assessoria jurídica para ajudar você na gestão e na confecção de um contrato de locação, ok? Muito bem. Deixa eu parar aqui agora. Só um minutinho, meus queridos. Está aqui. Pronto. Bem, então veja bem, o que eu disse para vocês, em poucas palavras, em poucos aqui, questão de quase 35 minutos, que eu passei para vocês, quase 40, mais um minuto, são informações muito simples, muito básicas. Claro que não é tudo isso, tem muito mais para você fazer uma administração de um bom imóvel. Mas o grande segredo para você administrar o imóvel é você saber de cor e salteado a Lei 249, 245 de 91, saber de cor e salteado, salteado qual a defesa do consumidor nesse item de locação. E você, acima de tudo, ter um forte poder de captação de bons imóveis para alocar. Bons bairros, imóveis na faixa de 2, 3 mil reais, imóveis que tenham armários embutidos, uma cozinha também embutida, um condomínio aí de 600, 700, 800 reais no máximo. Ou seja, você vai captar bons imóveis para alocar rápido em bairros que na sua região sejam bairros que todo mundo quer morar. E como é que faz essa captação desses bons imóveis? Isso é assunto para outra aula. Tá? Quem não fez o curso de captação de imóveis, faça o curso de imóveis de captação. Lá nesse curso eu falo características do bom angariador de imóveis, do bom imóvel, qual local, qual tipo de imóvel é bom para você alocar rapidamente. Então, para você ser um bom administrador de imóveis, você tem que ter uma carteira de imóveis. Para ter uma carteira de imóveis alugados, você tem que ter constantemente captações de bons imóveis. Você tem que ter imóveis captados todo santo dia, todo santo mês. Por quê? Porque as pessoas vão querer escolher os melhores. E se você trabalha só com bons imóveis, você vai alocar quase todos os seus imóveis, porque são imóveis bons, estão numa boa região, imóvel que a pessoa não vai ter que fazer nada quando mudar, não vai ter que comprar armário ou transportar armário, né? Eu estou procurando um outro imóvel para mim, eu quero locar porque eu estou com outro projeto aí. E eu fui ver 3, 4 imóveis lá que não tinham armários como eu queria. Eu tenho bons armários aqui, mas não quero montar e desmontar armário. Isso não se faz mais praticamente. Eu quero e não achei ainda o imóvel que esteja com os armários bonitinho, tudo certo, mas não achei. Vou procurar ainda. Pago até um pouco mais caro, mas ainda não achei. E do mesmo jeito, os clientes exigentes que não querem perder tempo com muito problema, ele quer só mudar para realizar os seus planos. E é aí que o corretor entra, captar bons imóveis, divulgar do jeito certo, imóveis que o cliente simplesmente faça a sua mudança rapidamente, ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto até agora? Fique à vontade aí.
Ninguém? Tá bom. Eu vou voltar a espelhar a tela e eu vou querer falar para vocês um outro item agora. Então, temos um tempinho ainda. Vocês estão vendo a minha tela, né? Só me confirma alguém. O mapa, né? Sim. Ótimo, muito bom. Muito bem. Vocês estão vendo aqui esse mapa? Eu separei alguns mapas para dar uma visão para vocês. O corretor de imóveis, a corretora de imóveis, o dono de imobiliário, ele precisa ter uma visão macro das coisas. Então, quando você vai angariar o imóvel para venda, compra, não importa para que, para locação, é preciso que você saia do plano, saia do chão e consiga ver essa região do alto, de cima. Para isso, você usa o Google Earth, né? As fotos por satélite, para você, como corretor, visualizar aquele imóvel que você viu lá no chão, que você viu lá na frente para fazer a vistoria, você está vendo ele do alto, de cima, de cima. Essa imagem aqui, vocês estão vendo ali os lotes 12, 14, 16, 18, 19, 17, 15 e 13. Eu angariei esses lotes ali em Colombo, tá? Já vendi eles, já está em processo já de cartório. E eu não me esqueço que quando eu fui lá fazer a vistoria, tirar foto tudo, uma pessoa ficou interessada, tá? E aí essa pessoa pediu para mim, poxa, é perto do quê? Aí eu tirei essa foto, busquei na prefeitura, tirei a foto de cima desse loteamento, tá? Ou seja, apareceu o número dos lotes de toda a região, tá? E aí eu coloquei do ladinho aqui a minha planilhinha aqui, né? E esses 57 que você está vendo ali é o número da indicação fiscal desse loteamento aí, tá? Que eu posso levantar a matrícula, o IPTU, tudo lá tal. E eu coloquei do ladinho ali, eu enumerei os lotes que eu estou à venda, número, qual o cartório que está, qual a quadra que é na realidade, qual a metragem e qual o número da matrícula deles, inclusive. E mandei para esse cara. Aí falou, Mauro, pô, é legal, não tem uma foto assim, real, assim, em tempo real? Eu falei, claro que tem. Aí eu tirei essa outra foto pelo Google Earth. E aí ele ficou doido, quis fazer a proposta urgente. Por quê? Porque essa região que vocês estão vendo aqui é a única região livre de uma região totalmente habitada já. O resto são empresas. O único lugar que está desabitado é uma quadra inteira, que estão esses lotes. Ou seja, e aqui do ladinho é um posto de saúde da prefeitura. Aqui é um tipo um mini comércio, com várias lojinhas, e um desses caras aqui, ele tem um mercadinho aqui. Ele comprou aqui para fazer um mercado gigante aqui. E não tem mercado no raio de quase 6 quilômetros dali, tá? Então, quando ele viu, eu falei, putz, ô louco, quero comprar. Fez a proposta na hora, ok? Então, vocês como corretor de imóveis, a partir de hoje, vai angariar o imóvel para venda ou locação, acostume-se a ver o local de cima. Vai pelo Google Earth, ou vai pelo Waze, pelos outros portais que tem. Mas você tem que ver o imóvel que você está vendendo de cima, para você ver o que tem por perto. Porque se você mostra essa foto para aquele pretenso cliente, ele vê tudo o que ele quer. Ou se perde de vez, ou o cara fecha uma, é perto de um shopping, é perto de um. E no Google Earth, você consegue ver qual a distância em quilômetros e metros de todas as regiões que você está, ok? Uma outra aula eu vou ensinar você a mexerem também nesse Google Earth. Outra coisa, quem não é avaliador de imóveis ainda, quem não fez o curso de avaliação de imóveis ainda, tá aí. Quando fizer o curso de avaliação de imóveis, vão estar cadastrados no COFES, Conselho Federal de Corretor de Imóveis, vão ter o selo de avaliador de imóveis, vão ter uma credencial de avaliador de imóveis. Isso ajuda para você angariar bem os imóveis com valor real de mercado. E uma coisa que vocês devem saber também,
Todos os imóveis que você for angariar, não importa o tipo de imóvel, não importa o tipo de imóvel, vocês têm que entender que o mundo está voltado para a sustentabilidade ecológica. Então, se você vai angariar o imóvel num prédio, num bairro, verifique quais são os apelos ecológicos, tá? Qual é a pegada da sustentabilidade para aquela região, né? Isso aqui é um prédio que na Europa já existe até leis já que prédio, inclusive, tem que ter certo tipo de vegetação. Não como isso aqui, logicamente, claro que não, isso aqui é só um exemplo, claro, né? Mas hoje em dia, em Curitiba, inclusive, já tem muitos prédios que já estão fazendo valer a lei da sustentabilidade. Não é lei, tá? É uma tendência, tá? Então, se você vai apresentar o imóvel a alguém, não importa, um dos itens que você deve falar e apresentar é a ideia da ecologia, da sustentabilidade, que esse imóvel ele segue os padrões também do aproveitamento da água da chuva, tá? E outros detalhes também. Isso também essas três partes que eu passei para vocês, são parte do curso de captação de bons imóveis que eu dou. Eu dou esse curso há mais de 17 anos, tá? Quando as pessoas vão captar em bons imóveis para colocar no seu site, eles têm melhor resultado para venda, tanto para locação como para compra. No caso de locação, para prédios, o quesito sustentabilidade, ecologia, vegetação é determinante para a pessoa querer alugar aquele imóvel ou não. Ela quer saber quais são os itens ecologicamente corretos desse prédio. Porque o prédio vai gastar menos água, vai gastar menos luz, vai ter mais ar puro, vai ter mais tranquilidade, vai ter mais alegria. Pessoas que se preocupam com isso, geralmente são pessoas que gostam da vida em sociedade e são pessoas assim, que são muito apaziguadoras, que são ligadas às coisas da ecologia como um todo. Então, existe uma tendência para que clientes que vão alocar prédios se preocupem muito com a sustentabilidade e com a ecologia também, ok? Isso é uma prática minha mesmo que eu sempre falo para as pessoas. Deixa eu interromper aqui. Muito bem. Pessoal, 9h07 já, eu vou deixar aberto aqui para alguém que quiser comentar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Mas, por favor, me falem, né? Eu queria pedir para vocês agora só abrirem a câmera de vocês para pelo menos ver vocês aí, já que eu só estou vendo só ali o gaúcho tomando chimarrão só. Abram a tela, por favor, para mim, só para mim poder ver vocês aí, tirar um print da tela aqui. Ivete Sangalo, tudo bem? Ivete, você é da onde? Santa Isabel do Oeste, professor. Que legal! Nossa Senhora! Você já é Sim. corretora ou está fazendo o curso? Comecei hoje, professor. Ah, é? Com quem? Na verdade, eu me inscrevi hoje no curso, daí me orientaram que tinha essa palestra, daí eu entrei nessa palestra, na verdade. Ah, é? Você fez com quem, tua matrícula? Na verdade, foi meu filho que ele já é corretor, e Quem que é daí teu filho? ele. É o Neide? O Neide, isso mesmo. Ah, o Neide se formou comigo, ele fez o curso comigo. Sim, aham, Que ele fez o legal, curso ano passado, retrasado, acho que foi. Ele... exatamente, me lembro dele. Que legal, ele está bem-vinda, viu? Obrigado, professor. Tá, e a poderosa Lúcia está fazendo curso, né, Lúcia? Oi? Você está fazendo curso, né? Eu comecei, aham. Legal, Nós legal. conversamos no ano passado, já era para ter terminado, né? Cuidado que tem um prazo, é 8 meses, hein? Cuidado, hein? Já passou, não, né? Não. Ah, O tá ano bom. passado eu falei que ia começar e não comecei agora, comecei agora. Ah, legal, legal. E a Suzana, é tua amiga? Não. Não é? Ficamos amigas agora. É mesmo? Não, E por agora, tô quê? brincando. Eu,
Eu falei com uma aluna hoje, uma pessoa que vai se matricular, não sei se é a Suzana, ela falou que você que indicou ela. Ah, não, não, não é Suzana. É a Joana. Ah, é que eu entendi Suzana, desculpa. Ah, Não, legal, Joana. legal. A Tá. Joana, a Joana trabalhou comigo na mesma imobiliária por quase 20 anos. Nossa Senhora. É, Caramba, tchê. aham. Pô, Nós trabalhamos então nós você já trabalhamos numa tem. imobiliária que é Aham. a maior imobiliária de Curitiba, Qual que é? a Gonzaga. Trabalha... Mas você não, na Gonzaga. Eu e ela. Eu e ela. Sério? Quando que trabalhou lá? Até agora, recente. Nossa, eu trabalhei na Gonzaga. Ah, é? Eu trabalhei com o Roberto Gonzaga, até ele morrer. Quando ele morreu, eu saí. Como é que eu não te conheci lá? Não, Você é trabalhou em quê? mesmo? Ali Sim, na 7 de setembro? sim, aham. Nossa, caramba, eu trabalhei ali um tempo com ele. Ele tinha um projeto grande, tá? E Sim. aí a gente ia criar, ele tinha um projeto de criar uma fundação Roberto Gonzaga, tá? Porque Uhum. ele já tinha ajudado muitas pessoas ao longo da carreira dele, né? E aí ele me chamou para fazer um projeto lá tal com ele e tal. E aí ele ia abrir a Fundação Gonzaga e ele ia criar uma unidade da Gonzaga. Ele ia ter acho que umas 20 unidades no Paraná. E ele queria muito criar, não franquias, mas criar unidade no Paraná. Eu fiquei, acho que quase 30 dias lá fazendo o trabalho com ele. E aí ele adoeceu e logo em seguida já faleceu, tal. Foi muito E aí rápido, né? exatamente. E aí como é que é o nome da sobrinha dele mesmo, a diretora que ficou A lá? Marília. A A Marília, Marília. a Marília não pactuava da ideia dele, tá? E Uhum. aí cancelou o projeto, daí eu saí e voltei para onde eu já era diretor de escola na época também. Mas a Gonzaga que área que você trabalhava lá? Que área? Na gerência, eu trabalhava no mesmo andar que o seu Roberto. Pô, então como é Por que a isso que gente, a gente não se conhece, menino? Incrível. Mas a né? Gonzaga, a Gonzaga, a Gonzaga, eu sempre uso o exemplo Gonzaga. Eu aprendi a angariar imóvel com o Roberto Gonzaga. Roberto O seu Gonzaga, Roberto, para é, mim, é é, assim, ele, o seu Roberto, para mim, foi o pai. ele O fumava seu pra caramba, né? Roberto, muito. Você sabe que eu dei uma bola fora uma vez, né? Eu falei assim, eu não gosto assim de pegar na mão de... Porque o seu Roberto exigia que a gente pegasse na mão dos clientes, né? Aham, E aham. eu falava que eu não gostava de pegar na mão de cliente. Ele falou, por quê, Lucia? Eu falei, porque geralmente o homem fuma, né? Eu falei, ai, meu Deus, o que que eu faço agora? O que que eu contorno? Mas assim, eu aprendi muito com o seu Roberto. O seu Roberto, para mim, foi um pai, um professor, sabe? Não, o cara. Eu aprendi Olha, muito com o Gonzaga, porque, bem, a Gonzaga, na minha época, tinha, eu acho que, 7.000 imóveis locados. Era por aí, né? sim, sim. Era, era, Eu saí a semana passada de lá, né? tá. Mas eu era gerente de lá, eu cuidava de 1.200 imóveis. Você imagina Né? que era muita É, coisa. é. Eu me lembro que tinha equipes de angariadoras de campo, né? E era uma loucura, era uma loucura. Ali que eu aprendi, eu saí para o campo com ela também para poder ver, eu aprendi a angariar com eles. Sabe aquele churrasco que ele fazia ali na garagem para porteiros? Sim. Aham. Nossa, eu fui muito aquele churrasco. Mas uma coisa, eu falei, Mas como cara, eu não, é que era muita gente, né? Era é, muita é. gente. Não, eu fiquei pouco tempo ali. Eu fui como prestador de serviço, inclusive, sabe? E É. porque eu já era gerente de escola e tal. Mas é uma grande escola, o Roberto. Para mim foi uma grande perda, o Roberto Gonçalves. Foi. Foi uma grande perda. Olha, menina, incrível, tal. Depois eu não sei como é que ficou. Não sei se a Marília está lá ainda ou não. Não, não. Daí eles mudaram, né? Logo depois quando ocorreu a pandemia, né? Ficaram os filhos do seu Roberto, Ah, sabe? A sim. dona Marília saiu, né? A dona Marília montou uma outra imobiliária bem Ah, tá. menor, né? Tá. Então tá os filhos do seu Roberto. Eles estão aprendendo ainda, né? Entendi, entendi. Mas estão com vontade, É. sabe?
estão fazendo algumas mudanças, eles estão mudando os quadros dos gerentes mais antigos, né? Entendi. Então, os gerentes mais Legal, antigos, legal. a semana passada saiu eu e uma outra gerente de 25 anos. O ano Uhum, passado, quando eu lhe procurei, a minha intenção já estava pensando que isso ia acontecer, porque eles estão realmente mudando, aham, né? uhum, Os funcionários antigos. A isso, Joana tinha 20 anos, né? E uhum, saiu já o ano passado. sim, Então, eles estão com novidades, porque eles são jovens, né? sim, E até eu falei para o Guilherme, que é o diretor, o filho dele, né, uhum, do seu Roberto, falei, olha, eu tenho um carinho enorme pelo seu pai, né, uma sim, admiração enorme, e o que eu aprendi foi com ele, e eu aprendi muito ali na Gonzaga, uhum. né, Cê- eu sei que qualquer imobiliária que eu vá trabalhar, eu tenho, assim, um conhecimento muito grande, Que mas bom, agora é que o meu bom. momento de eu querer trabalhar sozinha, sabe? Então, por É, isso que eu te procurei no ano passado e resolvi procurar agora de volta. que maravilha, viu? Você sabe que a Gonzaga, a minha escola, a sede da minha escola, ela é em frente ao Cresce, bem em frente ao Cresce, bem em frente ao Cresce. Tem reforma, inclusive, ainda. Daqui acho que um mês eu faço a nova inauguração dela. E essa casa, eu aluguei essa casa uns 3 anos atrás, era Gonzaga, sabe? Uhum. E aluguei a casa, você vê como é alguma coisa de uma angariação bem feita, né? Eu aluguei a casa pela Gonzaga Imóveis, tudo certinho, e aí fui lá, peguei a chave, tal, normal, né? Assinei o documento. Quando eu fui entrar na casa junto com o pedreiro para fazer a reforma, atrás, no fundo da casa, tinha uns 6, 7 caras morando, né? Aí eu falei, pô, mas quem são vocês? Não, o dono viu que alugou e deixou nós morar aqui atrás durante 6 meses. Mas como assim? Eu aluguei a casa, pô. Com laudo e vistoria digital, certo? Assinado, tudo, tudo, tudo pronto. Conclusão. Liguei para. Eu pensei que tinha invadido a casa. Liguei para a polícia. Daí eles ligaram para o dono ligou para Gonzaga, ligaram para a advogada deles. Aí foi lá a advogada de veio a advogada da Gonzaga. E aí o advogado da Gonzaga viu a documentação, viu tal, 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 me chamou num canto e falou assim: seu Mauro, é o seguinte, realmente vai dar problema, né? O melhor mesmo seria você entregar essa casa aqui, dor de cabeça. Eu falei, não, não quero, eu aluguei a casa, qual o problema? Não, tal. Para resumir a história, 25 dias depois, tá? A Marília mandou eles me pagarem a indenização, eu acho que 9, 10 mil reais, e cancelaram meu contrato. Mas o Roberto já era falecido, então. Já, 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 já. Aonde que foi o erro? Aonde que foi o erro? Alguém da vistoria, fez a vistoria da casa toda, inclusive as partes de trás, que era Sim. outro número, inclusive. E no anúncio do site estava somente a casa da frente, É. né? Conclusão, contrato assinado, tudo certo feito, eu não abri mão, porque eu vi tudo, né? Quando eu fui fazer a minha vistoria, não tinha ninguém morando lá. Não tinha ninguém. Uhum. E quando eu peguei a chave e fui, ou seja, foi um erro. Você vê, a Gonzaga, ah, ah, por causa dessa terceirizadora que fez a vistoria além do que era para fazer, e foi para o contrato, e foi assinar tudo de tudo. Conclusão, a Gonzaga teve que me re. Isso foi 3 anos, Lucy. 3 anos. É. Agora, em janeiro, eu voltei a conversar com os proprietários e aluguei a casa porque não tem mais ninguém lá atrás. Então, voltei a Nossa. ter essa. Agora, aluguei direto com o proprietário. Pagar calção, que negócio total. A casa é É. minha agora outra vez, entendeu? Então, a administração de imóveis, pessoal, é muito delicada. Sim, sim. É É, muito tem. delicado. Sim, sim. Porque assim, Mauro, quando a gente, como eu era gerente, e quando nós éramos a parte que estourava, né? Aconteceu uma coisa, uma angariação errada. O angariador, o proprietário avisou que ia tirar uma geladeira do imóvel. E esse imóvel foi anunciado como uma geladeira. O Uhum. cliente visitou, alugou.
E aí chegou lá, o proprietário tirou essa geladeira e estourava na gerência. É Isso verdade, era eu sei disso. isso Eu era sei motivo disso. de Procon, sabe. E por causa de uma geladeira, às vezes a Gonzaga entrava num processo para você indenizar o cliente de 15.000. Que coisa, né, cara? Então, É complicado. era uma falta de informação que às vezes você poderia colocar no anúncio: "A Ah, geladeira não pertence ao imóvel", sabe. exatamente, Então exatamente. qualquer às vezes só um sinalzinho que você deixa de informar que você prejudica toda a equipe, sabe. Exatamente, exatamente. Mas graças a Deus, os advogados foram muito legal. E eu digo mais, foi lá inclusive um dos filhos do Gonzaga, na segunda reunião, ele foi lá, e acho que é um meio loirinho até tal, e ele falou assim: "Ó, seu Mauro, infelizmente é o seguinte, vamos ter que cancelar o contrato mesmo, porque se o senhor não quer ficar com esse povo aí atrás". Falei: "Não, claro que não. Como é que eu vou abrir uma empresa aqui com 8 marmanjos, tudo mal encarado aqui atrás, tá doido, cara?". E aí vieram lá e me indenizaram e acabou a história, né. Mas acontece. Mas enfim, Sim, pessoal, então eu quero falar para vocês o seguinte, que hoje eu administro um espólio hoje, tá. E administrar espólio é 1000 vezes pior do que administrar imóveis normais. Eu me lembro que a Gonzaga tinha lá até um departamento de, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas de mimo com o cliente. Fazer o mimo com o cliente, né? Era uma coisa assim, né? Tá. Então tinha um atendimento especial para falar com o proprietário, sabe? E era todo. Depois tinha um setor de Prime também, né? Do Prime lá embaixo, depois tinha. Enfim, era forte pra caramba, com certeza, né? Então eu aprendi muito em relação a essa contrato e locação, a parte jurídica ali era muito forte. Uma vez ali a gente foi pegar um imóvel para angariar, eu fui fazer até ver o imóvel tudo, e quando fomos para dar para o cara assinar, o cara assinou, e aí o cara não me deu o documento de estado civil. E aí eu senti alguma coisa errada, tá? Menina, semanas depois, nós já tínhamos pego, mas não tinha assinado, não saiu para fazer divulgação, nada, né? A esposa do cara foi lá na Gonzaga falar comigo, que por que que a gente estava divulgando, não estava divulgando nada, logicamente, né? Sem a autorização dela, que eles tinham separado e ele estava querendo colocar para alugar sem ela saber, entendeu? Graças a Deus, né, eu com documentos sou muito pé atrás, não foi nada assinado e nem foi para tal. Mas acho que ele falou que ia assinar alguma coisa, mas não deu certo. Então, locação, o negócio é mais embaixo. Por isso que eu falo, de cada 10 corretores que eu vendo curso, apenas um se interessa por administração. E esse um ainda é advogado, ou ele é engenheiro, ou ele já tem na família 10, 15, 20 imóveis, tá? Porque você sabe, né? A gestão de imóveis para locação é uma receita muito pequena, só vale a pena se tiver. Depois eu fui gerente da pesquisa imóveis, tá? Também tinha uma carteira de quase 1,5 milhão de reais também. Também uma administração muito, muito forte também, essa linha aí. Então, se algum de vocês quer trabalhar com locação mesmo, ou contrata a Luz, que vai dar certo aí com certeza, sabe tudo, ou faça um caixa com venda, porque dá para vender bem para cacete, pode fazer um caixa, e compra uma carteira de alguma imobiliária que está fechando ou que o cara não quer mais. E sempre aparece. Tá? Esses dias aí nós vendemos uma de 500 clientes por 70 mil reais, alguma coisa assim. Só que a receita acho que era 35 mil por mês a receita. O cara valeu a pena. Mas para quem não tem receita ainda, começa com vendas, porque venda é o seguinte, irmãos. Demora 1, 2, 3, 4. No quinto mês, sexto, você vende e você recebe uma bolada aí. Aí você pega uma parte e guarda, né? Outra parte você reinveste no teu business. E assim vai, tá bom? Quem mais aqui? Ivete já falou, o Jonathan tá quietinho ali hoje, o Jonathan, a Luz. Quem que é esse user aqui que eu não sei? Sou eu? Quem que é esse user? Acho que não sei quem que é esse user aqui. Mas tá bom.
Irmãos, então aí, ó, já passei do horário já. Obrigado aí. Não esqueçam de entrar nas nossas redes sociais ali. Meu site é ctparo.com.br. Entra lá se inscreve no canal lá também, que você manda várias coisas por lá também. Obrigado a vocês todos aí. Tamo junto. Toda terça-feira, 20 horas aqui, um tema relevante para vocês, tá bom? E pelo WhatsApp, pode me chamar que eu também eu dou atendimento ali o dia inteiro para vocês pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Obrigado, beijo de coração e até lá.